Boa noite, caros estudantes. Neste momento, estamos novamente aqui durante a semana para abordarmos a questão da nossa cadeira de Direitos Humanos Internacionais, a busca da implementação dos direitos humanos no nosso Brasil. O desenvolvimento humano, a criação política de direitos humanos, traz consigo algumas ideias, ideias de Amartya Sen e Mahbub ul Haq. O primeiro foi o Prêmio Nobel da Economia de 1998, consistindo de uma medida comparativa usada para classificar os Estados de acordo com o grau de desenvolvimento humano. A elaboração de programas nacionais de direitos humanos é o primeiro passo para a concretização de uma política pública de promoção desses direitos. A orientação de elaborar programas de direitos humanos consta na declaração e programa de ação da Conferência Mundial de Direitos Humanos de Viena, em 1993, que recomendou a cada Estado que fizesse um plano de ação nacional de promoção e proteção dos direitos humanos. Rompe-se com tudo isso o paradigma antigo de que as normas de direitos humanos eram normas programáticas, sujeitas à reserva do possível. No Brasil, a competência administrativa para realizar políticas públicas de implementação de direitos humanos é comum a todos os entes federados. Estamos a falar de Estados, Distrito Federal, de municípios. Conforme elenca o artigo 23, inciso 10º, inciso 10, da Constituição Federal. Em 13 de maio de 1996, foi editado pela Presidência da República o Decreto número 1904, que cria o Programa Nacional de Direitos Humanos, que tinha como missão e que tem como missão dar visibilidade aos problemas referentes aos direitos humanos no Brasil. Por ser pioneiro, é também denominado PNDH-1, que tinha como finalidade a garantia de proteção dos direitos civis, com especial foco no combate à impunidade e à violência policial, adotando ainda meta adesão brasileira a Tratado de Direitos Humanos. Este instrumento inaugurou um processo de consulta e debate prévio com toda a sociedade civil. Em 2002, foi aprovado pelo Decreto 4.229, 13 de maio, o segundo Programa Nacional de Direitos Humanos, sempre na mesma senda do Programa Nacional de Direitos Humanos 1. Mas enquanto no primeiro estava na garantia da proteção dos direitos civis, este o 2, vamos então tratá-lo assim, o segundo programa, PND2, tem a sua tônica nos direitos sociais em sentido amplo. Nos considerandos do novo programa, foram identificados avanços obtidos nos 6 anos de vida do PNDH1, entre eles a adoção de leis sobre, primeiro, reconhecimento das mortes de pessoas desaparecidas em razão de participação política. Lei número 9, 140, 95. O Estado, a partir desta lei, o Estado brasileiro reconhece a responsabilidade, toma para si essa responsabilidade por essas mortes e concede indemnização às famílias das vítimas. Segundo, a transferência da justiça militar para a justiça comum dos crimes dolosos contra a vida praticados por policiais militares. Lei número 9, 299, /96. Terceiro, ou seja, estes crimes eram julgados pela justiça militar, mas em 1996 passaram para ser julgados pelos tribunais comuns, pela justiça comum. 3. A tipificação do crime de tortura. Lei número 9, 455, 1997, em que há proibição de tortura. Porque aqui no Brasil, antigamente, havia muita tortura, mas com essa lei ficou proibido. 4. A proposta de emenda constitucional sobre a reforma do Poder Judiciário.
na qual se incluiu a chamada federalização dos crimes de direitos humanos. Além da menção, além de se tratar de direito à vida, liberdade e outros direitos civis, o PNDH2 lançou ações específicas de direitos sociais, frente a direitos sociais, como direito à educação, à saúde, à previdência, à ciência social, ao trabalho, à moradia, a um ambiente saudável, à alimentação, à cultura e ao lazer, com propostas voltadas para a educação e sensibilização de toda a sociedade brasileira para uma cultura de respeito aos direitos humanos. Houve mudança, sim, no foco de sua proteção. O PNDH1 concentrou-se nos direitos civis, como já vimos. O PNDH2, 13 anos depois da primeira eleição direta do primeiro presidente, após a ditadura militar em 1990 e 89, preferiu focar em temas sociais. Finalmente, em 2009, foi aprovado o PND3, já quase no final do segundo mandato do governo do presidente Lula. E como os anteriores, resultou de um processo de consulta e discussão que foi finalizado na 11ª Conferência Nacional dos Direitos Humanos, a 11ª Conferência Nacional dos Direitos Humanos, de dezembro de 2008. O PNDH3 adota eixos orientadores, diretrizes detalhando as diversas dimensões dos direitos humanos, com a linguagem adotada pelo movimento de direitos humanos no Brasil, nos termos que seguem. Primeiro, quais são os eixos e diretrizes do PNDH3? O PNDH3 traz os seguintes eixos e diretrizes. Primeiro, interação democrática entre o Estado e a sociedade civil. Essa interação implica o fortalecimento da democracia participativa. Segundo instrumento, fortalecimento dos direitos humanos nas políticas públicas e na interação democrática. Terceiro instrumento, o terceiro eixo de diretriz, integração e ampliação dos sistemas de informação em direitos humanos e, consequentemente, a construção de mecanismos de avaliação e monitoramento de sua efetivação. Quarto, efetivação do modelo de desenvolvimento sustentável, com inclusão social e econômica ambientalmente equilibrado e tecnologicamente responsável, cultural e regionalmente diverso, participativo e não discriminatório. Quinto, valorização da pessoa humana como centro, como epicentro do desenvolvimento. Sexto, promoção e proteção dos direitos ambientais, como direitos humanos, incluindo as gerações futuras, como sujeito de direitos. Ou seja, nós temos que preservar o ambiente, preservar a nossa terra, a nossa sociedade para as gerações futuras. Nós estamos passando por esta terra como guardiões da terra, para deixar que as outras gerações também vão guardando e vão passando de geração em geração. Sétimo, garantia dos direitos humanos de forma universal, indivisível e interdependente, assegurando deste modo a cidadania plena. Porque a cidadania plena só é possível onde há garantia de direitos humanos. Oitavo, direitos da criança, promoção, garantia e proteção dos direitos de crianças e adolescentes para o desenvolvimento integral, não de forma discriminatória, mas assegurando o seu direito de opinião e participação. 9. Combate às desigualdades estruturais. Tendo em conta que o país, o nosso Brasil, vive grandes desigualdades estruturais, grandes desigualdades sociais, grandes desigualdades econômicas, é necessário que houvesse um instrumento que determinasse o fim dessas desigualdades. 10º, garantia da igualdade na diversidade. O Brasil é uma unidade na diversidade. O Brasil é unido e diverso. O Brasil é uma unidade nas diferenças. Daí que é preciso garantir essa igualdade na diversidade. A democratização, como 11, democratização e modernização do sistema de segurança pública. A segurança pública exige a participação da sociedade, de todos os cidadãos. E é necessária a modernização do seu sistema, porque a sociedade deve se modernizar sempre, deve estar sempre à frente com relação aos atos ilícitos que possam acontecer.
12. Transparência e participação popular no sistema de segurança pública e justiça criminal. É necessário que haja transparência nisso. Que a segurança pública na justiça criminal. E haja participação de todos. 13. Prevenção da violência e da criminalidade e profissionalização da investigação de atos criminosos. É necessário que nós sabemos que nas sociedades onde há homens, há violência e há criminalidade. Daí que é necessário que hajam outros homens capazes de investigar esses crimes, porque há crime difícil descoberto, mas é necessário que hajam pessoas capacitadas para esse fim. 14. Combate à violência institucional, erradicação da tortura e redução da letalidade policial e carcerária. É necessário que também se reeduque o pessoal policial, que também lhe faça uma desminagem das suas mentes militaristas e violentas. É necessário que ele coloque segurança e paz, para que não torturem, não massacrem, não maltratem um cidadão e não matem, e muito menos, não torturando, não matando, e também isso faz com que a gente diminua a violência institucional, porque o Estado não é violência, o Estado é paz, é um bem. 15. Garantias dos direitos das vítimas de crimes e de proteção das pessoas ameaçadas. 16. Modernização da execução penal, prezando a aplicação de penas e medidas alternativas à privação de liberdade e melhoria do sistema penitenciário. É necessário que se criem medidas não extremas, porque a privação da liberdade é uma medida extrema. Então, é necessário criar outras medidas que façam que a aplicação da última medida seja a privação da liberdade. 17. Promoção de sistema de justiça mais acessível, ágil e efetivo, para o conhecimento, a garantia e a defesa dos direitos humanos. É preciso que haja acessibilidade, haja celeridade processual, haja agilidade e haja efetividade das decisões dos tribunais no reconhecimento e na garantia e na defesa dos direitos dos cidadãos. 18. Efetivação das diretrizes e dos princípios da Política Nacional de Educação em Direitos Humanos para fortalecer a cultura de direitos. É necessário que na educação haja livros, haja matérias, haja sumários passíveis de tratar questões de direitos fundamentais, para que essa cultura comece a ser inculcada nas crianças, nos adolescentes, nos jovens, e na fase adulta já terão a percepção e o melhor vetor de garantia e de efetivação desses direitos. 19. Fortalecimento dos princípios da democracia e dos direitos humanos no sistema de educação básica, nas instituições de ensino superior, nas instituições formadoras. Preciso que haja essas matérias todas, os princípios democráticos, direitos fundamentais, nas escolas, nas universidades e nos centros de formação profissional. 20. Reconhecimento da educação não formal como espaço de defesa e promoção dos direitos humanos. Promoção da educação e direitos humanos no serviço público. É necessário que no serviço público haja essa educação em direitos humanos, para que respeitem o cidadão, para que respeitem os direitos do cidadão, o direito de quem vai à procura, à busca do serviço público. 22. Garantir o direito à comunicação democrática e ao acesso à informação para a consolidação de uma cultura em direitos humanos. É necessário que os Estados detenham comuniquem, garantam a comunicação democrática e acesso à informação a todos os cidadãos, porque é um direito fundamental de informar e ser informado. 23. Reconhecimento da memória e da verdade como direito humano da cidadania e dever do Estado. Preservação da memória histórica e a construção pública da verdade. Modernização da legislação relacionada com a promoção do direito à memória e à verdade, fortalecendo a democracia. Muito obrigado. Até a próxima aula.